E se nossos maridos nem perceberem nossos encantos à mostra? Eles veem até o que está escondido, minha filha, quanto mais o que se mostra. Se você não assistiu, provavelmente você já deve ter ouvido falar do filme Saltburn, apesar de não saber exatamente do que se trata a história. Isso porque boa parte da fama do filme se deu não por conta da sua história, ou das atuações, ou qualquer coisa do gênero, mas sim por causa de um elemento muito específico: sexo. A origem da vida de todos, o motivo da vida de muitos, o fim da vida de vários. Para Freud, ele é a chave para entender tanto a normalidade quanto a anormalidade. E como a arte é, segundo Nietzsche, uma extensão da vida, é ela que expressa tanto a realidade, a visão atual do sexo, como também ela molda o comportamento sexual futuro da sociedade. What's wrong? You broke contact. Contact? I didn't touch you yet. But I thought you wanted to make love. Is that what you call this? Mas existe algo muito errado quando um filme é assistido apenas por conta de uma cena de sexo ou pela curiosidade das pessoas de verem uma cena de nudez. Nesse caso, a obra perdeu o foco. No passado, o sexo na arte era uma ferramenta narrativa, cheia de eufemismos e metáforas visuais, mas hoje, na maioria dos casos, se tornou uma mera sexplicação ou sexploração. Daqui a pouco eu vou explicar esses termos e como que o sexo pode ajudar a contar uma história, ou também pode ser simplesmente um clickbait que pode causar vários problemas. E para entender como que o sexo é usado hoje na arte, a gente precisa ter consciência de que sexo na arte não é uma novidade. Nós o encontramos até mesmo na lenda mais antiga do mundo e também na Bíblia, muito mais do que você imagina. Este é Enkidu, o homem selvagem criado pelos deuses para rivalizar com Gilgamesh no épico de Gilgamesh, a obra literária mais antiga do mundo. Enkidu é seduzido por Shanhat, que é uma prostituta cultual, que tem a missão de domá-lo e civilizá-lo através do sexo. Então, para domar esse homem selvagem, Shanhat o submete a 2 semanas de sexo. E apenas após essas 2 semanas de sexo civilizador é que Enkidu está pronto para assumir seu papel na civilização. O texto diz assim: ele ouviu as palavras dela, consentiu com o que ela disse. O conselho de uma mulher atingiu seu coração. Então, o sexo aqui representa a própria capacidade do homem de ser domado pela mulher e civilizado por ela. Inclusive, essa é uma parte muito importante do livro que se tornou o filme Um Estranho no Ninho. E em toda a história, o sexo muitas vezes foi retratado como sendo um impulso por parte do homem e uma arma na mão da mulher. E é dessa forma que os babilônios encaravam isso. E esse também é o tema da comédia Lisístrata de Aristófanes, onde as mulheres gregas fazem uma greve de sexo para tentar acabar com a guerra entre Esparta e Atenas. Agora preste atenção nesta descrição. Como você é linda, como você me agrada, ó amor, com suas delícias. Seu porte é como o da palmeira e seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira, me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira e o aroma da sua respiração como maçãs e a sua boca como o melhor vinho. Sim, isso aqui é um texto bíblico, e assim como outras obras literárias, a Bíblia não esconde o sexo, pelo menos não completamente, mas ela descreve de uma forma muito simbólica, em específico neste caso, e muito poética também. O simbolismo aqui reflete os elementos comuns das pessoas na época. A beleza do homem e da mulher é comparada com animais, plantas e alimentos, porque esse era o mundo que o cercava. Mas em outros momentos a descrição vai ser um pouco mais pesada, principalmente em cenas de abuso, como vemos no livro de Gênesis. Daqui a pouco a gente vai falar da besta de 2 costas, mas antes eu quero que você entenda que esses exemplos que eu dei, neles o sexo não é um fim em si mesmo, ele é um símbolo ou uma metáfora para realidades maiores. Isso porque cenas de sexo podem facilmente se tornar shoe leathers. Se você não conhece o conceito do couro de sapato na escrita, tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card. E antes de falar da besta de 2 costas e dos casos extremos de pessoas tirando a roupa pela arte,
Eu quero dizer que esse pessoal não ia querer tirar a roupa com tanta frequência se estivessem usando uma Insider. Isso mesmo, com o calor forte que a gente está vivendo nesse verão, minha tech t-shirt continua fresca e agradável, porque a Insider usa uma tecnologia nas camisetas que ajuda a regular a temperatura corporal. Então, na hora de fazer suas malas para suas viagens de verão, a Insider não pode faltar. Eu passei o ano novo no sítio e mesmo com o calor insuportável que estava fazendo, eu fiquei confortável o tempo todo. Sem falar que, como você já sabe, as camisetas tecnológicas da Insider são anti-odor, não desbotam e desamassam facilmente no corpo. É a camiseta básica perfeita para o dia a dia. Os tamanhos vão de PP a XXGG e em 5 cores diferentes. Não são só as camisetas da Insider que possuem tecnologia, também tem as cuecas, a cueca Performance. Não fica enrolando na perna. Tem um tecido ultra macio, é confortável e além de ser anti-odor e também evaporar o suor mais rapidamente. E olha que legal, todas as suas compras na Insider chegam até você num saquinho de lavagem para conservar melhor a peça na hora de lavar, sem falar que também servem para organizar as peças na hora da viagem. Então, clica no link que está na descrição e no comentário fixado e usa o cupom Jurandir12 para ganhar 12% de desconto. Agora, voltando para o pessoal que gosta de tirar a roupa pela arte, o que eu acho mais legal na forma como essas cenas eram feitas, escritas antigamente, era a criatividade para descrever esses momentos íntimos. Os escritores usavam recursos variados para tentar evitar a vulgaridade, mas ainda assim conseguir comunicar a essência daquela informação. Recursos como, por exemplo, o eufemismo. Uma das citações mais famosas sobre sexo e relações sexuais vem de William Shakespeare na peça Otelo por volta de 1603. Na cena, Iago diz o seguinte para Brabâncio: "Sou um homem, senhor, que vem lhe dizer que sua filha e o Mouro estão agora fazendo a besta de 2 costas." Besta de 2 costas. Enquanto a Bíblia fala que no ato sexual homem e mulher se tornam uma só carne, em Shakespeare se tornam uma só carne, mas com 2 costas. Isso é muito legal porque se torna uma expressão engraçada, que consegue comunicar perfeitamente o ato que descreve. E numa edição anterior, muito semelhante a essa, tem uma citação em Gargantua e Pantagruel de Rabelais, de 1532, que diz: "Esses dois muitas vezes fazem a besta de 2 costas juntos, esfregando e fritando alegremente o toucinho um contra o outro." Toucinho frito. Inclusive, esse eufemismo da besta de 2 costas gerou o famigerado filme do Futurama. Futurama, a besta de 1 bilhão de traseiros. Pois é, na tradução ficou como traseiros, mas no inglês era a besta de 1 bilhão de costas, fazendo a brincadeira com o eufemismo de Shakespeare. Nesse filme, um alienígena chamado Ivo decide se relacionar com todas as criaturas do universo ao mesmo tempo, usando seus tentáculos, que mais tarde eles descobrem que são genitáculos. E se olharmos para a Grécia Antiga, também veremos que a nudez era algo valorizado na arte, nas esculturas e principalmente pela questão das formas perfeitas e simetria do corpo humano. Os corpos eram musculosos e proporcionais porque eles representavam os atletas dos Jogos Olímpicos ou até mesmo os próprios deuses. Mas também a nudez não estava ali à toa. Então perceba que em todos os exemplos que eu dei, eles usavam o sexo e a nudez para comunicar algo a mais na história. A representação sexual não estava ali como um fim em si mesma, mas como um meio para comunicar uma mensagem. Mas e hoje? Bom, durante a chamada Era de Ouro de Hollywood, que durou até os anos 60, havia regras rígidas quanto às cenas sexuais. Era o Código de Hays, que era uma autocensura que Hollywood se aplicou a partir da década de 30, e esse código apresentava uma lista de coisas que eram proibidas nos filmes: profanidade, nudez, tráfico de drogas, insinuação de perversões sexuais, escravidão de brancos. Interessante. Não proibiam escravidão de pretos. Miscigenação, ou seja, relações sexuais entre brancos e pretos. Ok, essas regras definitivamente eram racistas. Higiene sexual também era proibida, assim como doenças venéreas, cenas de parto, órgãos sexuais de crianças, ainda bem, ridicularização do clero e ofensa deliberada a qualquer nação, credo ou raça. E esse tipo de exemplo é muito legal porque nos mostra que essa coisa de censura e cancelamento é um pêndulo. Durante muitos anos, Hollywood tinha censura por parte dos conservadores. E hoje, Hollywood
Hollywood é dominada mais por um sentimento progressista e dali que vem as censuras, não escritas, mas no espírito das produtoras. Aliás, eu estava escrevendo um livro sobre isso, mas eu acabei desistindo do livro e transformei cada capítulo dele num artigo que eu vou postar no Substack. Essa história de cancelamento vem desde o Egito Antigo, e se você quiser saber, dá uma olhada lá no Substack, o link está na descrição. Mas por conta do Código de Hays, os cineastas tinham que ser criativos para descrever o sexo, e isso criou um cinema que era capaz de fazer coisas belíssimas. Aí, assim como acontecia nos tempos bíblicos e na Idade Média, os contadores de história, eles tinham que usar eufemismos e metáforas visuais para descrever as cenas de sexo. E um dos cineastas que fez isso de forma muito criativa foi Hitchcock. No filme Intriga Internacional, a cena final usa um trem entrando num túnel para sugerir a consumação do ato coito. Em Ladrão de Casaca são os fogos de artifício que sugerem a tensão sexual entre o casal. No filme A um Passo da Eternidade, de Fred Zinnemann, o mar agitado serve como metáfora para o amor intenso do casal. Uma cena tão boa que depois foi parodiada no filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Veja quanta criatividade. Eu falei disso no vídeo sobre a morte do cinema, que regras negativas, ou seja, proibições, em certa medida ajudam a promover a criatividade. Então, quando os escritores não podem falar sobre algo, eles buscam outros meios de conseguir comunicar aquilo que a sua arte exige. E no filme E o Vento Levou, uma outra estratégia narrativa foi usada, a elipse. Elipse é quando você oculta uma informação, mas ainda assim o público consegue inferir aquilo que foi oculto. Nesse filme, por exemplo, Rhett carrega Scarlett nos braços escada acima e escurece a tela. Nenhum som, nenhuma imagem, nada. Mas a cena seguinte nos diz tudo. Scarlett está feliz e sorridente acordando pela manhã. Sabemos que os dois fizeram sexo. Sabemos que foi bom porque Scarlett está feliz. Ou seja, a mensagem foi comunicada. E para mim, como storyteller, o mais importante é você participou. O seu cérebro preencheu a elipse, a lacuna de informação. Você pode imaginar como foi, você pode querer imaginar os detalhes, mas isso é com você, é sua participação. Você não é apenas um espectador. Bons filmes de terror fazem isso também. Ao invés de mostrarem o monstro, o horror a todo momento, bons filmes de terror deixam o seu cérebro completar a informação, criando tensão a cada instante e sabendo quando revelar o verdadeiro horror. Eu ainda vou fazer um vídeo apenas sobre terror. Outra elipse muito bonita acontece no filme Contato. Temos um beijo do casal, e depois a cena corta para chuva e os dois na cama. Aqui você tem tanto a elipse quanto o eufemismo através da chuva. Então vamos deixar bem claro uma coisa. Cenas de sexo são desnecessárias na maioria das vezes. Eu não estou falando isso do ponto de vista puritano da coisa. Eu estou dizendo do ponto de vista objetivo da narrativa. Um escritor pode comunicar a essência de uma cena de formas muito mais criativas e menos apelativas, o que ajuda a poupar principalmente as atrizes, porque a maioria delas se sente muito desconfortável com cenas de sexo, afinal são elas que são mais expostas. Kate Winslet, por exemplo, apesar de ter muitas cenas de nudez nos seus filmes, já afirmou em entrevista que ela odeia isso. Michelle Williams também, e praticamente todas as atrizes. É muito mais difícil para uma mulher se expor dessa forma. Pensa bem, apenas por conta da conotação sexual e sugestão de romance em Lyon Profissional, Natalie Portman, com 14 anos de idade, recebeu cartas assustadoras de pervertidos que viram o filme. E tem muita gente que quer ver um determinado filme apenas por conta de uma cena de sexo ou de nudez. E se esse é o caso, pode ter certeza de que essa cena se tornou um ruído de comunicação no filme. E para deixar claro de novo, eu não estou dizendo que cenas de sexo são sempre ruído. No Titanic, por exemplo, há uma belíssima cena que não atrapalha, pelo contrário, ela serve para evidenciar o amor do casal, o rompimento da barreira social. O filme Titanic não é definido por aquela cena. Ninguém vai assistir o filme Titanic só por causa daquela cena. Tem muita coisa importante acontecendo, tipo um navio afundando. E antes que alguém venha me dizer, as atrizes são pagas para fazerem isso e fazem porque querem, muita calma nessa hora. Sim, existem atrizes que colocam cláusulas de não nudez nos seus contratos, mas elas acabam trabalhando bem menos por conta disso. A Scarlett Johansson, por exemplo, era uma delas, mas
Se você já viu Sob a Pele, você sabe que ela teve que ceder. Outras atrizes, principalmente em começo de carreira, acabam sendo sujeitadas a situações absurdas, como foi o caso de Maria Schneider. Maria era uma atriz francesa que foi convidada a estrelar no filme Último Tango em Paris, junto com Marlon Brando. E nesse filme tem uma das cenas mais perturbadoras da história. Uma cena real e tão absurda que eu prefiro não comentar aqui. Se você quer saber mais sobre o assunto, eu recomendo o vídeo do canal Refúgio Cult, Último Tango em Paris, a verdade sombria por trás do filme. E durante muitos anos, o Brasil ficou famoso por exportar cenas de sexo muito fortes, graças ao movimento do porno chanchada. E durante a década de 70, parecia que a gente não tinha nada mais para oferecer ao mundo artístico. E coisas parecidas estão acontecendo hoje, numa escala muito maior. Séries como Euforia exploram o sexo exageradamente. Game of Thrones também exagerou em vários episódios. Existem muitos filmes que estão sendo produzidos que já não apresentam mais sexo simulado, a coisa está ficando real, é pornografia real, sem sutileza nenhuma, assim como já acontece em muitos livros best-sellers de atualmente. E sim, eu sei que histórias assim já existiam desde a Idade Média, com o Decamerão e os contos de Canterbury, mas com certeza você não vai querer comparar a profundidade satírica de Boccaccio, ou o humor e crítica social de Chaucer, com as coisas vulgares que estão sendo feitas simplesmente como um fim em si mesmas. Então o que temos hoje é o sexo que não simboliza nada na maioria das vezes. Hitchcock disse certa vez: nunca mostre uma pessoa rezando ou fazendo sexo. O que ele queria dizer com isso é que a sutileza é sempre melhor. Ela permite que o espectador participe, dá espaço para a sua imaginação. E isso não acontece quando o sexo é usado como sexplicação ou sexploração. Sexplicação é quando uma cena de sexo tem por finalidade explicar algo sobre a história ou o personagem. Um exemplo é a cena do interrogatório de Oppenheimer. Apesar de eu considerar esse filme uma obra de arte, eu, assim como muitos, achei bem desnecessária a cena de sexo durante o interrogatório. A ideia do Nolan era usar o sexo para explicar, sexplicação, o sentimento do Oppenheimer naquela situação. Ele estava se sentindo nu diante daquele interrogatório. Obviamente, essa não era a única forma de fazer isso. O diálogo já estava tão perfeito que por si só já tinha comunicado isso. Acrescentar a cena de sexo foi desnecessária. É igual o Tarantino, que é tarado por pés, e acrescentou essa cena no filme Drink no Inferno simplesmente para ter a Salma Hayek com um pé na boca dele. E também existe a sexploração, onde a cena sexual não acrescenta e não tem nenhum símbolo para nada. Ela é colocada lá simplesmente para atrair o público masculino ou para chocar. Como eu falei no começo, sexo faz parte da vida e, portanto, deve fazer parte da arte, mas o artista deve saber usá-lo para não ficar vulgar, não como um fim em si mesmo, mas com sutileza e arte. Pode ser de forma romântica, ou intensa, ou até bem-humorada. Take me to Pleasure Town. Oh, we're going there. Take a few, that's what I want you. Quando bem usado, o sexo pode ajudar você a contar a história que você deseja. E se você quer saber mais sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve no canal e também no Substack, o link está na descrição, e confere esses vídeos aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.